Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Feras do Esporte, aqui na Amazônia TV e Rádio. Hoje recebendo dois ícones do basquetebol amazonense. Vocês sabem que a nossa ideia aqui é trazermos personalidades que fizeram as modalidades esportivas do estado do Amazonas crescerem. E eu estou aqui hoje com o professor Francisco Menezes Calderaro, e professor de Educação Física, e também com Valcimar Moura, mais conhecido como Aranha. Então, daqui a pouco a gente vai iniciar a entrevista e peço a você que não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar o nosso programa, tá ok? Bom, professores, é uma honra enorme estar recebendo os dois aqui. Vocês vão representar os atletas da década de 60, 70, enfim, do basquetebol amazonense. Então, eu cresci ouvindo o nome de algumas pessoas, né? E entre elas estava o do professor Aranha, que eu estou tendo a honra de conhecer pessoalmente, né? A gente já se conhece de verdade, mas vou conhecer um pouquinho mais da sua história. E também do professor Francisco Calderaro, mais conhecido professor Francisco Calderaro, e nós temos um grupo de educação física em comum, né? Que eu também sou formado em educação física, e que a gente consegue fazer confraternização, se encontrar por esse grupo. Mas, gente, sejam muito bem-vindos. Eu queria que o professor Francisco desse as suas considerações iniciais. Muito obrigado pelo convite, entendeu? Me sinto honrado, entendeu? Me sinto muito honrado por estar nesse brilhante programa e incluindo todos os esportes, não só o basquetebol, mas é claro que a minha área é o basquetebol, né? Também o futebol. E difundir, entendeu? Esse esporte tão querido no mundo inteiro. Lindo, o basquetebol é muito bonito, lindo e brilhante. E estão de parabéns àqueles, as pessoas, os aficionados, os técnicos, os pais, os atletas e todos aqueles que ajudam, entendendo, a difundir esse basquete, entendendo, esse basquetebol, que é um esporte mundial, um esporte consagrado, correto? E faço convite àqueles que desejam praticar o basquetebol, se pelo menos vejam na televisão, entendeu? E hoje nós temos uma variedade, entendeu, de jogos, entendeu, pela televisão, e eu garanto que vão se apaixonar por esse esporte que é maravilhoso. Certamente, certamente. Basquete realmente é uma modalidade esplendorosa, eu adoro assistir. Professor Valcimar Moura, mais conhecido como Aranha. Você, eu sei que é uma lenda, porque eu ouvia sempre falar no seu nome, né? E a gente pensa assim, o Valcimar deve ser um cara de 2 metros e 10 de altura, né? Bem grandão. E a gente vê que é uma pessoa, né, de uma estatura mediana e bacana saber que você tem toda essa história aí no voleibol, no basquetebol, e que desenvolveu treinando aqui no estado do Amazonas. Então, é uma honra recebê-lo. Suas considerações iniciais. Primeiro, agradecimentos, né, pelo programa Feras do Esporte em ter nos convidado para essa conversa informal sobre basquetebol do Amazonas. A gente está à disposição, né, a gente já milita no basquetebol há muitos anos, já há mais de 40 anos, e a gente está aí à disposição para a gente conversar, né, e também agradecer pelo convite, porque é um convite do próprio Estado para alguém do próprio Estado do Amazonas, né? Então, acho que isso é importante, esse reconhecimento, né, que é dado para quem já está há muito tempo nisso, né? Eu agradeço muito. Inclusive, Aranha, eu queria aqui agradecer, em nome do programa, né, Amazônia TV e Rádio, ao Cid Soares, que foi a pessoa que idealizou esse programa, que me convidou para apresentar. Todo mundo sabe que eu não sou apresentador, mas como eu sou uma pessoa que já está há muito tempo militando no esporte, né, e eu gosto do esporte em geral, o nosso programa inicial era Fera das Águas. E aí eu pedi a ele que mudasse o nome do programa, porque eu não queria entrevistar apenas atletas dessa área aquática,
né, somente na natação, ou de outra modalidade esportiva na parte aquática. Eu queria entrevistar todos os atletas. Diversificar. Então, para mim é um prazer enorme estar trazendo aqui convidados como vocês para poder falar um pouco do esporte, principalmente da pessoa um pouco mais antigo, né, que começou o basquetebol. E era exatamente nisso aí que eu queria iniciar. Como é que se deu, professores, esse início do basquetebol na vida de vocês aqui em Manaus? Assim, eu acho interessante essa expectativa, né, de alguém que tenha 2 metros de altura, né? Então, essa é uma expectativa comum que acontece comigo, né? Uhum. Eu costumo dizer para as pessoas mais próximas que se eu realmente tivesse 2 metros de altura, talvez não estivesse aqui conversando. Essa habilidade. Talvez não tivesse tornado um atleta. Nos Estados Unidos, já ganhando muito dinheiro. Você tira que tamanho não é documento. Mas né? Aí tem esse outro lado do basquetebol, né, que também é dos outros esportes também tem, da necessidade de jogadores mais baixos, que são mais ágeis, mais velozes, né, para fazer determinadas tarefas, né, que são mais difíceis para os maiores. Né? Exato. Mas voltando à pergunta que você fez anteriormente, o meu caso foi esse, né, a minha história foi esse. Eu morava próximo da Praça da Saudade, né? E depois eu fui morar na Aparecida e fui estudar no Colégio Dom Bosco, aquele primário antigo, né? Então, e lá, quando eu cheguei para estudar no Dom Bosco na parte da tarde, no turno vespertino, eu brincava de basquetebol com bola de plástico. Eu achei interessante, né? E ninguém chamou, eu fui lá e brinquei, joguei, né? E aí eu comecei a gostar. E quando foi em 70 realmente. E eu comecei a gostar. Isso foi em 71, mais ou menos, né? Eu entrei em 70 no Dom Bosco. Em 70 jogava mais futebol com caroço de... Qual a idade, mais ou menos? A minha idade atual? Na época lá. Na época eu acho que eu deveria ter uns 13 anos, mais 13, ou menos. 14, estava em formação, né? Aí a gente jogava muito futebol na quadra descoberta do Dom Bosco, onde tem um ginásio, né? Com o caroço de Tucumã. Eu joguei com muito caneca de leite moça. E eu jogava muito futebol. Bola de meia. Eu jogava muito futebol na Aparecida, naquela área da Aparecida. Inclusive, uma coisa interessante que talvez o Caldeirão nem saiba, que esse apelido de Aranha era porque eu era goleiro de futebol. Isso ele sabe, que eu era goleiro de futebol. Mas só que quem colocou esse apelido realmente foi o Façanha, aquela família Façanha, que Luiz era nadador, Façanha? que era no Luiz Rio de Façanha? Janeiro. Não, o Luiz já é mais novo. Fernando Façanha. O pessoal mais da família dele, Sim, mais antigo. a Graça. Porque eu era eu jogava futebol, né? E naquela época tinha o Clóvis, que era do Rio Negro, né? Grande. Ele jogava todo de preto Aranha e tal, Negra, e eu era goleiro naquela área ali, né? Naquela área do Negra. Mário Jorge Buriti, que morava ali, tinha um campinho de futebol e tal, que feito de serragem, que ia buscar na serragem lá na Aparecida. Aí voltando para o Colégio Dom Bosco, né? Aí eu comecei a brincar. Quando foi em 72, fizeram uma escolinha, né? Uma escola de basquete, lá uma escolinha. E o Cleveland Gesine, que é irmão do Rochester Zezini, né? Ele foi o técnico, ele que começou essa escolinha. Ele era o técnico do Dom Bosco. Ele era jogador do Dom Bosco. Legal. Na época, o Dom Bosco não tinha técnico. Né? E ele era a pessoa que jogava, os irmãos jogavam também, e ele resolveu fazer essa escolinha. Nessa escolinha começou o Paulo Ricardo Cardoso, que é o Perico, começou o Luiz Bonatti, que foi o secretário de segurança. Que bacana, não sabia disso. Começou junto comigo, e uma série de outras pessoas começaram nessa época. Né? E aí nós começamos em 72, começamos a acompanhar os Jogos Escolares, eu dizer que eu ajudava a levar água para o time principal do Colégio Dom Bosco, que jogava que hoje é o Colégio Militar, que antigamente era o 27º Batalhão de Caçadores, né? Que era do Exército, né? Ali era o começo, né? Ali começou o estudantil. Que bacana. A gente vai partir para essa parte aí também, que eu quero saber, né? Aí voltando aqui ao professor Calderaro, exatamente onde foi o início, né, dessa vontade em querer aprender o basquete, em buscar o basquetebol? Comigo foi uma coisa mais ou menos natural, e como eu sempre gostei da cultura, tá entendendo? Seja lá qual for, cultura esportiva, cultura de língua, etc. e tal, eu nasci na Aparecida.
correto? De dois moradores parecidos ali naquela área. É fera. Então, o que aconteceu, né? Eu, depois de muita moleque, era menina e tal, eu ia, apesar de gostar de futebol, né? Fui jogador de futebol também, eu ia apreciar, entendendo? Os mais velhos, os jogadores mais... Entendeu? E tinham poucos times, entendendo? Antigos times. Tinha o Tijuca, tinha o Olímpico e tinha o Rio Negro, correto? Jogavam, etc. Tal. Mas a explosão mesmo, entendeu? A explosão se deu quando, entendendo? Os padres redentoristas norte-americanos, correto? Começaram a vir trabalhar aqui na paróquia de Aparecida. Entendeu? Então, houve um intercâmbio e uma influência muito grande, correto? Padres americanos? Padres americanos, redentoristas. Então, o que houve? O basquete começou a se expandir, certo. Correto? Creio também que houve também com o professor aqui, lá no Dom Bosco também, que eram, lá na Aparecida, escolas religiosas, irmãs, correto? Você lembra o ano que? Hã? Mais ou menos isso aí? Em que ano que era? Não, o meu é um pouco mais... Porque dos coisa. padres é começo dos anos 40. Poxa, que bacana, hein? Exatamente. A gente pensa, muitas vezes a gente acha que o esporte começou na nossa década, né? Aí você, e isso é uma coisa bem interessante, porque até no meu esporte mesmo, a gente vai buscar histórias que antecederam a nossa. Então, como eu te disse, tinha um pouco já ficcionados de basquete, etc. Mas naquele tempo já tinha pessoas que gostavam do basquetebol, correto? Então, quando os padres vieram, os padres da Aparecida, começaram a incrementar. Entendeu? Aí fizeram o quê? A Sociedade Atlética Guarda de Aparecida, você sabe disso, a SAGA. Entendendo? Então, explodiu, porque os padres começaram, entendendo, a fomentar, entendendo, o basquetebol. E tinha um detalhe, entendendo? Você tinha que assistir à missa. Tá certo, né? Tinha que rezar e depois que você entrava em quadra. Olha que bacana. Era uma coisa disciplinada. Interessante, né? Tinha para aula de catecismo, correto? Então, eu fazia, quando era moleque, quando era menino, aí você tinha casa, escola, igreja e esporte, correto? Então, o que tinha? Então, lá na igreja você ficava, entendendo? Correto? Você tinha curso de formação de crisma, de batismo, etc. Então, a religião sempre teve agregada ao esporte. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso mesmo. Então, agora tínhamos tudo. Os padres, o que eles pediam, entendendo? Você sabe que o povo norte-americano é um povo que gosta de esporte. Então, estão aí, quando eles entram numa competição olímpica, eles entram para valer. De ponta, Vou fazer uma pergunta para os dois aqui. Fique à vontade. Como é que, na época de vocês, tipos de bola eram diferentes das atuais? Como é que era? Quando eu comecei dessa escolinha, eu fui em 72 para o Olímpico. Olímpico Clube. Que o Claudirá jogou no Olímpico, era lateral direito, né, de futebol. Então, os três fomos atletas do Olímpico. Na década de 70, final de 70. Olha aí. Aí eu fui pro Olímpico. Que beleza. No Olímpico, eles ainda usavam aquelas bolas de couro realmente. Eram umas bolas pesadas de couro, né? Aí das bolas de couro já passa para essas bolas de borracha, algumas de nylon, outras de borracha, até chegar em couro. Um couro mais trabalhado, mais leve. No caso do couro, ela já não pulava tanto, é isso? Ela era um pouco pesada, mas era porque ela era costurada, quase que a mão mesmo. E ela é muito pesada. E aí eu ainda cheguei a pegar essas bolas em 72 no Olímpico Clube, quando o Olímpico tinha 2 quadras descobertas. Sim. Né? E aí foi que eu ainda cheguei a pegar essas bolas. Aí depois vem essa evolução e chega nessas bolas de couro que tem as mais atuais, ou então de couro sintético, né? Existe uma diferença, né? Vai evoluindo. Aí no caso da bola, aí, professor, e a questão da marcação da quadra, existe diferença também da época para cá? Tem, evoluiu bastante. Como eu falei para você. A quadra, a tabela. Entendendo? É como eu falei para você, entendendo? A cada
um ano ou dois. O basquete ele é dinâmico. Vai o professor aqui aqui muda as regras. Lembra de uma tabela? Entendeu? Como é que era a tabela? Não, do a tabela antigamente, as que eu peguei eram tabelas de madeira. E o aro, de madeira, e o aro era fixo. O fundo pintado de branco e as linhas pintadas de preto, que é o que diz a regra, né, até hoje, né? Aí depois essas tabelas passam a ser de vidro. De vidro temperado. Ela não é de acrílico, que as pessoas confundem muito. A gente via vários atletas americanos quebrando aquilo lá. Ela é vidro temperado, aquelas que estilhaça toda. Certo. E o aro era fixo. Esse aro era fixo. Então, se pendurar no aro, era proibido, porque era uma falta técnica se pendurasse. Total, muitas vezes quebrava. Porque o aro ele não resistia. Ele era fixado direto no vidro, né? Hoje em dia não é mais assim. Existe um corte no vidro, né? E esse aro é fixado atrás, na estrutura de ferro. E ele tem uma mola, né? Embaixo, uma mola, então ele suporta o peso de 120 quilos, E ele sai da posição a 10 graus e depois volta à posição original de novo. Então ele suporta esses pesos. Ele é bem flexível. Que bacana. Que aguenta tem essa mudança. Daquele doente, essa onda toda, né? Isso é bem bacana porque realmente muda, né? Vai mudando a dinâmica de um jogo, né? E a questão das regras? A questão da regra mudou demais, assim, muito, também, né? Os desenhos da quadra, né? A quadra, ela antigamente continua sendo retangular, mas ela tinha uma medida que poderia ser diminuída para menos e nunca para mais, né? E os desenhos nela, não existia a linha de 3 pontos, aquele arco de 3 pontos não existia, e o garrafão, ele era, antigamente, né? Porque eu pesquiso muito essas coisas, ele parecia uma raquete. Parecia uma raquete. Ele era retinho e uma bola muito grande em cima. Depois ele muda para um formato de trapézio. Um formato de trapézio. E depois ele passa para o mesmo formato da NBA. Tem aquele mesmo formato. E entra a linha de 3 pontos nos anos 80, né? Que tem uma célebre competição de Indianápolis que o Brasil ganhou, porque os americanos eles ainda não estavam acostumados com aquele formato. Eles jogavam muito dentro do garrafão. Então a bola ia muito para dentro, os caras fazerem dentro do garrafão. Né? Nesse caso, eu ia perguntar ao professor Calderaro números de jogadores e de bancos de reserva. Geralmente, oficialmente, entendeu? São 12 jogadores, correto? Mas tem competições... Mas na quadra são quantos jogadores? Não, são 5. São 5, né? Pois é. E no banco, jogadores de 5 a 10. Equipe A, 5, equipe B, 5, né? Entra. E no basquetebol não existe reserva, são substitutos. Correto? São substitutos. Bom, para quem é aficionado e apaixonado, eu não sou um grande entendedor, mas eu adoro assistir. Inclusive, ia falar que lembrei do Aranha falando sobre a questão do tamanho. E lembro que em 1988 eu fui contratado para nadar os jogos do interior do estado de São Paulo. E uma das coisas que eu não esqueço jamais, foram dois momentos muito agradáveis para mim no esporte, foi ver a Hortência dando aquela suspirada e arremessando e fazendo um ponto de falta, né? E o outro foi vendo o Guerrinha, que era um cara tanto quanto menor de estatura com ela, e era um grande craque, né, da seleção brasileira, e fantástico isso aí. Falando de Hortência, entendeu? A minha prova de fogo para passar de árbitro regional para nacional foi a viagem que eu fiz com a seleção brasileira, com a Hortência, com a Marta, com a Branca, correto? Então, eu fui convidado pela confederação, correto? Quando eu passei a árbitro nacional, entendeu? Apitei aqui, para surpresa minha, o coordenador geral da confederação da CBB disse, olha, você vai viajar, correto? Eu digo, mas em Belém tem um árbitro internacional. Eu disse, não, mas é você que vai apitar. Olha que maravilha isso. Aí eu apitei, entendeu? Viajei e apitei com Hortência e depois fui para o Maranhão, entendeu? Fiquei uma surpresa, disse, não, você vai até o Maranhão, você não vai ao Nordeste, porque no Nordeste a distância vai ficar muito longe, Manaus e tal, mas você vai até o Maranhão. E graças a Deus passei no teste, entendeu? Eu fui eleito,
correto, entre 20 estados, só um votou contra, entendendo? E eu passei com 19 votos já. Você pode ter certeza que isso é um grande orgulho para a gente, viu, Sucadura? Porque, professor, a gente sabe que... Eu sei, vocês sabem como, né, representante do esporte, que o amazonense ele é muito, muito competente. Não. A gente precisa apenas ter estrutura para fazer o que a gente gosta de fazer para chegar lá. Né? Com Então, certeza. isso é maravilhoso o que você está falando e interessante demais, porque que bom a gente estar falando aqui de uma história, porque que a gente não sabe. Né? Então, isso é muito bacana. Então, os amantes do esporte, com certeza, do basquetebol, né, vão estar sabendo dessa história. Exatamente. Mas, complementando, eu não só viajei com a seleção brasileira, né? Eu apitei aqui, na volta da seleção brasileira, que a Hortência não veio aqui, mas a Paula veio, eu tornei a ser convidado, correto? Tornei a ser convidado, Brasil e Cuba, e depois teve o masculino da universidade, não sei se te lembra, foi da Califórnia que teve aqui. Eu não me lembro o nome. Pois é, teve um aniversário do Vancouver que jogou com os universitários aqui a seleção e eu fui convidado também, correto? Na parte de arbitragem, Na parte de arbitragem, correto, pela confederação e, graças a Deus, dei conta do recado e não pensando só em mim, mas no Amazonas, né? Bacana, que no bacana. Amazonas, né? Vocês dois são formados pela antiga UFAM, né? É isso? E o que teve assim de... Na UA. Na UA, né? UA, desculpa. O que teve assim na entrada de conhecimento de vocês dentro da faculdade? Lembra dos professores que ministraram a disciplina? Lembra, professor? O basquete, quando eu ia para a faculdade lá em 1975, porque o técnico da seleção amazonense, que era o Arthurzinho, Puxa o Arthur vida. Maurício da Cunha Pimentel, Maria, uma fera. foi trazido lá de Pernambuco, né, junto com o Josenildo de Carvalho para o voleibol, ele veio para o basquete. E veio mais o Tetsu, que era campeão sul-americano de judô. E aí eles passaram um tempo aqui, né? O Arthur passou 2 anos. O Arthur tinha sido campeão como técnico sul-americano pelo Brasil. Ele tinha sido, né, um cara competente. Arthurzinho, famoso. Aí ele me levava para fazer os movimentos para os alunos de educação física ver os movimentos. Então, só tinha educação física no campus universitário. Pegava o ônibus lá na Praça da Saudade, onde da UFAM, que era o A, né, antigamente, e aí ia para lá e aí eu fazia os movimentos. Então, o professor era o professor Arthur. Legal. Quando eu já entrei, depois, né, quando eu entrei, já era o professor Sidney Neto, que estava com basquetebol. Que eu já fazendo faculdade. Eu entrei em 79, mas eu ia para lá em 75, eu frequentava, em 75 eu já estava lá no meio. Eu ia porque... Ele convidou para ir para fazer os movimentos. E aí eu entrei em 79, já era o professor Sidney. Aí quando eu já fiz o concurso para lá, em 91 eu entrei. Aí o professor Sidney me repassou a disciplina de basquete. Então, já aí hoje eu estou já há 30 e poucos anos. Que maravilha, que maravilha. E no seu caso, professor? O professor, né, testemunha que, apesar dele ser mais novo do que eu, né? Entendendo? Essa base que nós tivemos, correto? E que eu tive também, que eu achei espetacular, entendeu? Que ele também participou nisso, foi não só o basquete, correto? É como anteriormente, quando eu estava falando, era a cultura. Sim. A cultura. Entendendo? É educação do cidadão, educação e a cultura. Entendendo? Então, você aprende, como eu disse, no meu tempo, antes de entrar em quadra, correto? Você o quê? Você tinha que estudar, entendendo? Para poder entrar em quadra. Então, pensar em praticar o esporte. Certo. Então, você tem que conhecer. Para dominar, você tem que conhecer, correto? Então, eu disse, falo mais uma vez aos padres e tal, os padres redentoristas, que eu tive muita influência, entendeu? Principalmente da cultura norte-americana, correto? Que ele disse, olha, uma pessoa sem estudo é uma pessoa que não tem futuro. Certamente. Entendeu? Então, para você jogar, entendeu? Até para você jogar uma pedra, você tem que ter a cultura, entendeu? Antes, você tem que ter a educação, né? As formas.
né? Educação é as formas de comportamento na sociedade. Exato. E a cultura é o domínio do conhecimento, correto? Então, aqui é esse negócio. A gente passa, mas ele está sabendo. Eu, nas minhas aulas dentro do Estado, eu sempre briguei sobre isso e tal, que o professor não é só chegar lá e dar, olha, vamos dar basquetebol. Não, você tem que conhecer as origens do basquetebol. Exatamente. A cultura do basquetebol. Por que, que um país é forte e por que em que ele investe, entendeu? No caráter do cidadão. Correto? Então, antes de qualquer esporte, entendeu? Por que, que o americano, ele primeiro, o esporte é feito na escola e nem em clube? Exato. Entendeu? Porque eles estão preocupados com a formação, entendeu? Da criança e logo a seguir do cidadão. E dão como ferramenta o esporte, né, professor? Exatamente isso Entendendo? aí. A gente falando sobre escola, né? A gente deu um salto aqui na nossa conversa, que nós passamos diretamente para a Universidade do Amazonas, hoje o UFAM, né? Então, vocês certamente devem, acredito que na sua época também tinha jogos escolares do Amazonas. Tinha, eu fui coordenador. Professor também, eu sei que teve um momento em que vocês se encontraram, né? Foi como treinador e atleta, né? Mas como é que era essa questão na tua época, professor, na sua época, dos jogos escolares do Amazonas, que eu vou fazer um comentário aqui. Eu comecei a participar dos jogos, acho que eu tinha uns 12 anos de idade. E a minha primeira escola por qual participei é aqui mesmo no bairro do Eldorado, Altair Severiano Nunes. E eu conquistei a primeira medalha para a escola. Então aquilo era um evento maravilhoso não só pela competição em si, por toda aquela disputa acirrada demais, aquelas brigas de torcida, mas que era uma coisa que era muito bacana na minha época. Mas a outra coisa era as medalhas, que vinham em alto relevo com o nome do governo do Estado. Era uma coisa tão bonita, tão legal de você ganhar. E hoje, infelizmente, a gente vê que as premiações são muito aquém do que era, né? Sem uma motivação grande para aquele atleta que está vencendo ali. Eu fui medalhista também brasileiro de jogos escolares, e as medalhas grandes, era uma coisa assim que você tinha orgulho de ganhar, né? Correto. Professor, conta para mim aí, como é que foi nessa época aí de jogos escolares do Amazonas? Participou por quantas vezes aí? Assim, eu entrei em 73, né? Meu primeiro jogo escolar do Amazonas, em 73. Então, qual escola? Foi o Dom Bosco. Dom Bosco. Aí eu joguei o Infanto Juvenil, aí nós ganhamos o Infanto Juvenil, aí foi 73 campeão, 74, 75. Aí o 75 eu já não joguei mais, foi minha última competição. Nessa época aí tinha jogos escolares brasileiros também? Tinha. Vocês viajavam com a equipe que era montada uma seleção? Em 73 eu fui para o GEBS, o Calderaro era o técnico. Pois é. Foi seleção. Aí já 74 eu fui de novo, que era Campinas, em 75 o Brasília de novo. E aí e também os campeonatos federados, né? Aquele campeonato brasileiro de clubes campeões do Brasil, Zonal Norte, né? Semifinal de brasileiro, isso tudo eu fui participando. Bacana. Né? Eu fui por eu não sei se o Calderaro lembra, eu fui convidado para jogar na seleção universitária em 75, lá em Boa Vista, eu tinha 18 anos, para reforçar a seleção. Tal. A seleção universitária daqui do Amazonas. Queriam porque queriam puxar a aranha para o time. Aí eu joguei lá. Me lembro, eu lembro. Aí eu joguei em 75 e eu parei em 75, foi meu último ano, né? Inclusive foi no Olímpico, tudo, último ano. Aí em 76 eu já fui o técnico do Colégio Dom Bosco. Aí eu fiquei 76, 77, 78. Aí eu fui entrar na faculdade em 79, aí saí em 80. Aí em 80 eu já fui para o Colégio Estadual. Aí já fui trabalhar eu e ele lá. Você treinador para os Jogos Escolares do Amazonas. Eu já era nos Jogos Escolares do Amazonas no Dom Bosco, né? Treinador. 76, 7, 8, 9. Aí lá no estadual, o Calderaro tomava conta do masculino e feminino. Quando eu cheguei, aí o Calderaro ficou com o feminino e eu fiquei com o masculino. Aí eu passei 13 anos lá. Eu imagino a alegria tua de estar recebendo um atleta no nível do Aranha para o teu time, né? Ele é sabedor disso, porque o nome, entendeu? Sempre teve um nome bastante
conhecido e grande, entendendo? Então ele fez vários atletas, como eu fiz também, entendeu? Que vários eram cobiçados, você sabe que tinham, às vezes quando terminavam os jogos, vários atletas deixavam a gente. E você perdia a equipe inteira. Perdia a equipe, ele fazia. Escola Tá técnica. entendendo? A escola técnica era uma entidade que aqui, né, Calvério, que tinha condições de fazer, porque tinha ginásio, tinha tudo, tinha material humano, né? Tinha um ensino médio, depois colocou o ensino fundamental, e era uma instituição que ela recrutava tudo que ela encontrava de melhor, né? De melhor, né? E aí a gente, às vezes, eu tive uma situação que eu tinha sido segundo lugar dos Jogos Escolares do Amazonas pelo Colégio Estadual, uma equipe pronta, e aí eu tinha certeza que eu ganharia no ano seguinte, né? Só que no ano seguinte a escola técnica, a mesma que levou o time todinho. Eles não são bestas, né? Eu fui parar em quarto lugar. Lembra do treinador do basquete da escola técnica? Era o Delbanô Leite. Delbanô, esse grande amigo. Tinha um menino também, o mais velho do que ele. Quem é o nome dele? Que era da escola de lá? Sim, da escola, era feminino. Feminino, Delbanô é um grande, não. um grande nome, né? Elias Também Não. um grande nome era do feminino, basquete. Eu não lembro. Né? Mas que interessante aí. No caso, a gente sabe mesmo que o Delbanô é um cara inteligentíssimo, né? Com certeza, com condição de você puxar outros atletas, você ia puxar. Mas o que é mais interessante disso... Dá menos trabalho, né? O que é mais interessante disso é que vocês formavam, independente da estrutura, uma equipe, pelo conhecimento que tinham para poder, né, levar. O que eu queria saber de vocês, teve um momento em que vocês se encontraram como treinador e como atleta, né? E aí, como é que foi esse encontro aí? Quando nós começamos a trabalhar, entendendo? Já tinha uma bagagem muito boa, já era um profissional. Eu já estava há muito tempo, né, batalhando. Então, o respeito foi recíproco, entendeu? Porque ele sempre teve um vasto conhecimento, entendeu? Como eu tive, correto? Anteriormente. Como apesar, entendeu? Apesar quando eu comecei, nas minhas origens, correto? Não foi assim, praticamente como ele teve, correto? Mas nós nos encontramos e nos entrosamos, entendendo? Porque a bandeira do basquetebol é uma só, artista, correto? Então, houve, entendendo? Aquela passagem, entendendo? Eu aprendi com ele e ele aprendeu comigo. Isso é importante demais no esporte. Então, há o respeito profissional. Quando ele passou a professor, entendeu? Eu já não via mais ele como atleta, já estava como professor, um profissional. Sim. Correto? Já da área, né? Sim. Assim como os outros professores também, correto? Que eu sempre respeitei todos os professores, porque dentro do esporte, eu acho que você luta em prol de uma bandeira só, correto? Não tem fulano, não tem cigano. A única bandeira que tem é do esporte. No caso, logicamente, é do basquete. Entendeu? Mas todos os profissionais realmente que atuaram, pessoal, professores, atletas, etc. e tal, correto? Todos merecem o respeito. Todos deram a sua contribuição, né? Entendeu? Para ficar realmente, todos são dignos e louváveis. Entendendo? Bacana. É muito interessante quando a gente fala assim, né, do esporte um pouco mais antigo. A gente vê realmente a história de vocês, é maravilhoso. Estava aqui passando na minha cabeça que eu também, lá no finalzinho da década de 80, eu treinei, como falei para vocês, fui contratado para nadar pela Associação Luso-Brasileira de Bauru. Algum de vocês já deve ter ouvido falar desse nome, né? Então, lá, na época que eu estive no Luso, quadra coberta, quadras fora não cobertas e atletas de altíssimo nível. Então, vi todas essas jogadoras e jogadores de seleção brasileira jogando lá, né? E, na época, o grande treinador era o Barbosa, que foi vários anos treinador da seleção brasileira de basquete, né? E amigo de lá, ia lá para a quadra
paquerar as jogadoras. Ah, Mas a gente estava muito sempre justo, junto lá muito- no clube, né? Uma pessoa maravilhosa, gente boa. Exatamente. entendeu? Um cara que conseguiu Viajei. ajudar muito o Com certeza. basquetebol brasileiro, né? Com E eu certeza. digo assim, como é que está hoje aqui, professor, a questão da estrutura do basquete no Amazonas? O que tem assim? O que tem que a gente vê? Tem uma luzinha lá na frente, a gente está conseguindo evoluir no basquete, tem algum projeto, algum programa para seguir, para conseguir colocar o Amazonas lá? Há quanto tempo faz que o Amazonas não vai a essas disputas de campeonatos brasileiros na questão dessa modalidade? O Amazonas ele nunca deixou de participar de campeonatos brasileiros, né? Com Quer dizer, certeza. jogos escolares, campeonato, sempre participou. Eu vejo assim, você tocou num ponto, como eram os jogos escolares e como é os jogos escolares hoje. Um dos problemas que nós temos, quem é profissional de educação física sabe, que naquele tempo que os jogos escolares era muito concorrido, né? Inclusive se fechava as portas do ginásio para ninguém entrar porque não cabia mais gente, né? Lá no próprio escola técnica, os caras queriam roubar Fechava. o portão, né? Isso era um tempo em que a escola tinha 3 aulas de educação física. E que o professor de educação física ele podia ministrar a teoria na própria prática dele. Com certeza, né? é verdade. Aí, fora isso, tem uma outra questão. Assim, eu já participei até de uns debates sobre isso, uma mesa redonda de debate sobre essa questão. Você tinha, na época, professores que gostavam de determinada modalidade esportiva, como é o caso do calderário, o basquete, ele o feminino e o masculino. Tinha outros profissionais no estadual que era de handebol, outros que era de vôlei, um para cada modalidade. E aí o que acontecia? Você tinha da sua carga horária 8 horas só para treinamento de equipe. Então, esse profissional, além do treinamento de equipe, ele fazia a iniciação para ele fazer a base para essas equipes. Certo. E essas 8 horas ele contava com o horário dele. Né? E o profissional de educação física que não tinha interesse em treinar nenhuma equipe, né, ou ir para jogos escolares, ele ficava com a carga horária completa de educação física. Comum. Aí a outra questão que eu acho interessante é que aí o Calderário sabe que era da mesma época minha, na mesma escola. Né? Nós tínhamos uma diretora chamada Milka de Araújo Melo, uma gestora, como diz hoje, era uma diretora. Uma pessoa extremamente envolvida com o esporte. Né? Ela gostava. Gostava. E ela tinha um apoio da escola, porque quando chegava numa competição, as escolas em Manaus, primeiro que entrava no calendário da SEDUC, uma semana de competição era uma semana que não tinha aula. Não é? Essa é uma coisa significativa hoje. Né? O pessoal tudo envolvido ali Envolvido nos na jogos, competição. Né? Aí você tinha a liberação dos alunos, que eles não iam para casa, eles iam para a quadra. Eles iam lá porque eles se envolviam com a escola, né? De participar. Hoje em dia, eu não vejo, essa é a minha opinião pessoal, eu não vejo um envolvimento da escola com o nome da escola. Então, por exemplo, o colégio estadual é um colégio tradicional, como o IEA é um colégio tradicional, e essas pessoas, a escola técnica também, né? O colégio militar, né? Eu cheguei a enfrentar o colégio militar em 75, que tinha jogadores de 2 metros de altura. É verdade. Né? Então, ele tinha esse envolvimento. Né? Aí o que acontece? Uma outra questão assim, que eu acho também significativa e que está voltando agora, não sei se o Caldeirado está sabendo, está voltando agora. Nessa época, se fazia uma seleção dos melhores jogadores dos Jogos Escolares do Amazonas. E geralmente quem era o técnico campeão. Então, quando você ia para os Jogos, né? você encontrava os melhores jogadores do Brasil em uma única competição escolar. Né? Porque você levava daqui os melhores. Aí isso foi invertido. Né? Passou a ser a escola que ganha, a escola que ganha. A escola que ganha entra naquele mesmo problema da escola técnica naquela época. A escola, por exemplo, a escola particular, dá a bolsa, leva 5 jogadores e 5 ele coloca substituto como um apoio lá, mas que não joga. Né? Aí ele ganha com os 5, viaja, né? E as escolas públicas que não têm essas estruturas e perderam essas 3 aulas de educação física, eles vão ficando por aqui. Né? Mas me parece que esse ano
Eu soube através de Tefé, para você ter uma ideia, de Tefé foi campeão dos Jogos Escolares do Amazonas em basquetebol masculino. É verdade. Aí tem algumas pessoas do basquetebol que se assustaram, mas eu disse o seguinte numa rede, chegou a hora deles, eles estão trabalhando muito antes da pandemia. Eles já foram terceiro lugar um ano e agora eles foram primeiro. Estão ali entre os melhores, né? Eliminaram o Alberto Vale e eliminaram o Colégio Militar. Pois Professor, aí, no caso do que ele está falando, fazendo um complemento, o senhor vê dessa mesma forma? é verdade, porque ele vive, nós vivemos. Isso se estendeu para o universitário. Né? Exatamente. Se estende para o universitário. Nós vivemos isso. O que ele acabou de dizer, o resto aqui, é que nós fugimos, entendendo? Por exemplo, ele acabou de dizer aí que é um dos melhores. E os Foi melhores. isso, E os melhores. Então, o que quer dizer que é os melhores? Entendendo? Os melhores o quê? Jogadores técnicos. Sim. E os melhores jogadores técnicos. Então, vai um time, mas só 2 ou 3 se destacam. Aham. Vai o time do colégio Aí você deixa de levar o melhor, né? O melhor do e estado. cai o Certo. quê? Tecnicamente cai. Com certeza. Tá Eu entendendo? tenho, assim, uma situação assim, indo para a natação. Né? Eu tenho revezamento, ganho uma escola particular, revezamento. Quando a gente sabe que tem outros nadadores que têm poderiam grande complementar, velocidade que poderiam estar. Aí isso se estendeu para o universitário. Né? Mas por que houve essa Universitário, mudança? quem ganha, viaja. Quem faz essas mudanças, né? A mudança veio do MEC, veio do Ministério. Do MEC não, mas veio do antigo Ministério dos Esportes. Né? Que Eu veio achei, pra eu cá achei dessa bacana forma. uma divisão que aconteceu, porque na época que eu fui medalhista brasileiro, consegui conquistar as 3 primeiras medalhas do Amazonas nos Jogos Escolares Brasileiros na natação. Isso em 1983 e 1984. Mas naquela época, eu fui disputar o meu primeiro JEBs, eu tinha 12 para 13 anos, e eu pegava atletas de 15, 16, 17 anos. Então, assim... Atletas bons. Sim, os melhores do Brasil. E eu só que havia essa diferença de idade, né? Hoje é dividido por categoria. A categoria infantil, a categoria juvenil, né? Que eu acho que vai até... São de 2 em 2 anos no máximo. Então, assim, ficou muito mais fácil ganhar uma medalha hoje do que era na minha época. Né? Com 12 anos não ganhei nada. Fui ganhar medalha com 16, 17 anos de idade. 15, 16 anos, aliás. Então, assim, houve essa mudança. A meu ver, nesse caso, foi mais benéfico, né? Facilitou muito mais a vida dos atletas. Mas houve mudanças muito grandes aí que, na realidade, terminou fazendo... Tanto é que os jogos escolares perdeu muito na questão da qualidade. Né? Acho que tem um negócio assim também importante, eu acho que vem para o lado dessa questão pedagógica da educação física, é que se dividiu em 2 categorias. Realmente, que na verdade não são 2 categorias, são 2 categorias, mas que é por faixa etária. Tu vai ter 12, 13, 14 anos, 15, 16, 17. Né? No problema, assim, voltando para o basquete, especificamente para o basquete, mas que ele também tem uma conotação muito grande com relação aos esportes de contato físico, que os de invasão, que é o caso não do voleibol, mas talvez o voleibol por causa da questão da força, mas do caso do handebol, do futebol de campo, futsal e assim por diante, o caso do basquete, é que um garoto de 12 anos de idade, ele está jogando contra um de 14. 14, 15. Né? E a gente sabe que existe um mini basquete que vai de 8 a 12. Em que a bola é menor e a altura da cesta é menor. Né? E aí você vai enfrentar... Aqui, vamos supor que a faixa etária tem uma estatura equiparada. Né? Mas se você sair daqui com um menino de 12 anos de idade para jogar os Jogos Escolares Brasileiros contra o São Paulo, por exemplo, você vai encontrar menino de quase 2 metros de altura com 12 anos de idade, né? Que vai ser um disparate. Com certeza. Esse eu acho um outro ponto, inclusive acho que tem mais de 5 anos, um documento que eu mandei para a Vila Olímpica, especificando esse tipo de problema. Porque existe uma faixa etária e especificidades para cada faixa etária em cada atividade esportiva. Né? Pedagogicamente, isso está escrito em livro, a literatura internacional está explícita. E é exatamente isso que muitas vezes a gente fica assim perguntando, mas como assim? Né? De onde assim? veio isso? Aí eu pergunto assim, professores, eu tive atletas que eu fiquei batendo sobre a questão de uma inscrição para os Jogos Escolares do Amazonas.
Não, mas minha escola... Não, mas ninguém sabe lá. Ou seja, o professor de educação física só quer fazer o trabalho dele lá, tão somente ali da quadra ou qualquer outra coisa, né, que faça, mas não quer estender, né? Então, assim, eu tive até... na natação, esse ano, eu, inclusive, devo ter uns 2 ou 3 atletas que vão ser classificados para os Jogos Escolares Brasileiros, que vão ser no Rio de Janeiro. Mas, se eu não tivesse intervindo para que eles fizessem a inscrição, a escola não faria. Eu acho isso um absurdo tremendo, porque é um atleta, é um aluno, né, aluno-atleta, que está representando sua escola, né, e que vai representar a escola a nível nacional. E eu acho um absurdo. Mas não pode, não dá, não sei o quê. Que coisa, onde fica isso? Mas sabe por quê? Vou dizer. Nós, que estamos na linha de frente, como a gente diz no Exército, nós somos a infantaria, nós olhamos no olho do inimigo, etc. e tal, nós é que sabemos do problema. O cara que está no gabinete lá, o cara que está lá, né, não interessa. Ele quer jogar a goela abaixo do professor de educação física. Ele não pergunta. Deveria ser um orgulho, né, da própria escola. Né? Não, mas ele não pergunta. O problema é o seguinte: ele não chega com o professor, está vendo algum problema aí? A gente pode resolver isso. Entendeu? A gente encontra chefe e não encontra líder. O líder pergunta, olha, está tudo bem aí e tal. Foi o seu caso que foi o caso que você acabou de dizer. Entendeu? Então, como você está desenvolvendo o trabalho, né, você vai encontrar vários obstáculos. Entendeu? Você vai encontrar várias dificuldades. Vocês conseguem trabalhar hoje ainda o basquetebol de forma eficiente na escola? Eu tenho um projeto de extensão, né, que funcionou na universidade há 14 anos, desde a iniciação até a equipe universitária. Interessante isso aí, professor. Desculpa o gancho, vou aproveitar, porque isso é maravilhoso. Você está falando de um projeto de extensão. Porque, professor, muitas das vezes você joga basquete, né? Aí tu vai para a faculdade, tu forma e tu vai trabalhar diretamente com basquete, vai desenvolver ainda muito mais. Mas tem muita gente que entra na faculdade e que não tem o conhecimento dessa modalidade e que pega apenas aquela coisa ali superficial e não se aprofunda, mas ele é formado em educação física, tem o CREF lá, e ele pode dar aula. Eu vejo isso direto na natação. Então, isso é um problemaço, porque a gente não vai conseguir desenvolver mais aquela modalidade ali da forma como deveria. Né? Com certeza. Mas aí é que está. Pois aí é que está. Entendendo? Por que não se faz uma... o professor chega, correto? Isso começa desde já do aluno. O aluno deveria ter de livre escolha dizer o que ele vai fazer. Exato. Qual é o esporte que ele vai fazer. O professor, só um instantinho, e o professor dizer qual é a área que ele vai atuar. Exatamente. Seja sincero. Exato. Olha, eu estou... Mas tem que ter exatamente o que o professor estava... Eu vou devolver a palavra para ele, estava falando essa questão de extensão, que é importantíssimo, né? Para que aquela pessoa que está ali desenvolva de verdade. Então, eu falo da natação, eu vou passar a palavra para o senhor, mas assim, a natação é a modalidade aquática, porque você não vai aprender ali num semestre, né, a desenvolver toda a modalidade para você que nunca pegou, não sabe nem como é que é, e você sabe que ali muita da gente vai aprender a jogar basquete. Como eu ensinei alguns amigos a nadar, porque não sabiam nadar, mas formaram e estão capacitados para entrar. Mas, professor, devolvendo, desculpa, a palavra você falando sobre a extensão, né? A questão é o seguinte, né, que a universidade tem são 3 tripés, né? Quem conhece o ensino, que é o principal, né, que é a base de tudo. A gente tem a extensão e a pesquisa. Eles têm que estar os 3 juntos, né? Mas aí a extensão é que tem esses projetos, né, que a gente utiliza os alunos como apoio, né? Eles estão lá para ministrar aula, tudo com o apoio do professor, para eles conhecerem um pouco mais daquela atividade esportiva, mais voltada para a iniciação, até no máximo o trabalho de formação. Né? Ele não passa muito daí. Quando ele não chega muito, vamos botar assim, no treinamento de equipes.
né? Desenvolver Mas alto até a rendimento, formação de rendimento, até a parte de formação, porque essa parte mais voltada para rendimento, realmente de treinamento de equipe, vai para o lado do bacharelado em treinamento esportivo. Certo. Né? O curso de bacharelado em treinamento esportivo. Porque o de licenciatura é mais a formação do profissional para ele Ensino atuar fundamental na ali, escola. né? Na Sim. escola. Quando ele tem interesse por um esporte, aí ele vai e trabalha com a gente naquele esporte, ele aprende um pouco mais, mas ele só chega até a formação. Né? Alguns não têm mais interesse, eles acompanham competição, eles sentam no banco, eles vão lá. Né? Alguns são ex-atletas, né? Já jogaram, ainda estão jogando. Né? E aí eu tinha esse projeto de extensão que trabalhava a base até o treinamento das equipes, que era treinamento das equipes universitárias, tudo isso realmente existe. Agora, essa questão voltando para os jogos escolares, né, não existe uma relação do aluno com a escola, entendeu? Não, uma outra coisa que eu em tenho... nenhuma modalidade, né? A não ser aquelas de quadra ali, que talvez o voleibol, o futebol de salão, né? A queimada, né? Isso. Eu participei de um programa online de São Paulo sobre essa questão da escola. Era uma relação da escola com a comunidade, né? Tinha que conversar sobre isso aí. E um dos problemas que eu vejo é que a escola ela vive isolada. Entende? Ela vive isolada. Uma outra coisa é que antigamente existia eleição direta para diretor da escola, para gestor da escola. Agora não, né? Hoje não existe. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, vou usar um exemplo aqui, o Calderário, né? Eu vou designar ele para ser gestor lá da Cidade Nova. Qual é a relação que ele tem com a Cidade Nova? Nenhuma, né? Né? Agora, eu posso designar ele para uma escola da Aparecida, que ele viveu a vida inteira na Aparecida. Né? O lar, né? Então perde essa relação, né? Então, às vezes a gestora está lá, mas não está. Né? Ela não tem, eu digo assim, né? Entre aspas, né? Mas ela não tem essa relação. E muitas das vezes não se usa o esporte como essa ferramenta que a gente quer, né? Aí você vem com com a ausência dos Jogos Escolares do Amazonas no calendário da Secretaria, realmente tem que ter aquilo. Né? Você não pode também ter um calendário, né, Caldeira? Um calendário, os Jogos Escolares do Amazonas, no calendário da SEDUC e na semana dos Jogos ter aula normal, prova e tudo. Aí não vai funcionar isso. Exatamente. Isso não funciona. A escola não vai. Não funciona. Muitos não vão nem conseguir participar. A não ser que você né? jogue os Jogos Escolares para a noite. Né? Para a noite, aí tudo bem. Vocês, na realidade, tem que dar uma... Não sei se eu estou até me exaltando com esse tempo. Não. Eu digo muito na universidade, lá para os meus alunos. Dos anos 70, começo dos anos 80, para frente, o esporte no Amazonas começou a descer uma ladeira. Ela é uma ladeira invisível. Caiu muito. Começou a cair, e ele vem caindo. Aí SEDUC faz parte disso aí? Tem culpa nessa... Não, eu acho que com esse ponto de vista, sim. Você deve ter tido orgulho de vestir a camisa da SEDUC, né? Para representar o Estado em jogos, alguma coisa assim. Hoje a gente não vê isso aí. Eu estava falando sobre as medalhas. Mas é porque está mudando agora essa questão a escola ia representando o Amazonas, mal ia com o Amazonas embaixo aqui. O resto era o nome da escola. Exato. O nome da escola. Sabe por quê? O próprio sistema... Entendeu? O próprio sistema começa a deteriorar, entendendo, o trabalho do professor, correto? Então, falta de apoio, certo? Quantas e quantas vezes, com colegas debatendo, entendendo o que nós estamos falando agora, etc. e tal, correto? Para você fazer um esporte melhor, etc. Ninguém te ouve. Entendendo? Então, você que está ali na linha de frente, levando porrada, entendendo? Você está ali, coisa e tal. Os caras, os que estão aqui não querem saber. Não querem saber. Está entendendo? Então você tem, às vezes, uma luta Desigual. Né? Desigual. Porque o próprio sistema, ele quer te botar. Né? O cara que está no gabinete, entendendo? Quer te botar uma coisa que ele não está acostumado. Entendendo? Ele nunca botou um short para uma quadra. Ele nunca participou. Quando você fala que vai botar um secretário, ou seja lá quem for, numa área que não conhece. É política e realmente
Pois é. Não gosto nem de falar sobre isso, Não, porque mas a gente tem se que torna uma falar coisa isso. bem complicada. Tá entendendo? Eu queria fazer eu falei naquela questão, só desculpe, não querendo te Pode falar, interromper, não, mas pode já falar, interrompendo, sem da escola. Né? Aí, por que eu digo que a escola Só está... pode beber água. Por que a escola está isolada, Tutânio, eu digo? Né? Porque a escola, por exemplo, a maioria das escolas não tem conselho de pais e mestre. Pois Até né? mesmo Não as tem nem particulares isso não mais, tem. né? Não tem Não mais, tem. né? Agora, Acabou, eu vou mais adiante, né? Inclusive tem alguns filmes americanos que mostram isso. A influência que a comunidade tem na escola. Sim, Né? sim. Eu acho que isso não deveria ser um conselho de pais e mestres, deveria ser um conselho comunitário, onde você tem um representante do comércio no bairro, um representante da que indústria. Pode investir, né, na escola e participar a igreja católica, a igreja Tudo evangélica, tudo envolvido. o representante dos funcionários da escola, né, dos professores, dos alunos. O que é engraçado aqui, a gente está falando, né? E, com certeza. Saiu do basquete. Eu estou chegando nos meus 60 anos, vocês devem estar nessa fase aí. Mas como vocês são atuais, né? Como as profissionais da época de vocês são atuais, porque a mentalidade é exatamente essa. Mudaram coisas, não foram para melhor. Mudaram coisas para pior. Sim. Né? E vocês continuam com essa mentalidade de pessoas vencedoras que buscam, né, sempre o melhor. Né? Mas olha, você sente, entendendo? A pessoa que acompanha, né? Porque a vida, você sabe que é contínua e dinâmica. A vida é contínua e dinâmica. Se você parar, entendendo? Você vai ficar para trás. Tá entendendo? Hoje, o que nós temos? A globalização, não é isso? Hoje você tem que entender de economia, de desenvolvimento, entendendo? Das nações, etc. Então tudo está envolvido. Tudo está envolvido. O que você hoje? Eu sempre digo, eu sou um cidadão. Eu sou um cidadão globalizado. Porque eu tenho que atuar eu sempre dizia para meus alunos, correto? Eu disse, olha, você tem que saber tudo, um pouco. Se você não souber tudo, entendendo? Saiba pelo menos um pouco de cada vez. Para quando você chegar numa roda, tiver todo mundo falando, etc. e tal. Ser um cara atualizado. Exatamente. Né? Não, e pior, você vai dizer, Jefferson, dê sua opinião sobre isso. E você poder... Pois responder. Aí você não sabe, você fica petrificado, você fica engessado, você não sabe. E eu sempre dizia para meus alunos, isso é feio. Sabe por quê? Você não está. Conhecimento é poder. Conhecimento total. Entendeu? Hoje você tem que ter, entendeu? Uma posição globalizada, saber disso, de guerra na Ucrânia, porque isso aqui, economia, porque a economia é aqui, política, entendeu? Você tem que saber de tudo, você tem que dominar tudo. Está entendendo? Porque vai ser feio. Eu sempre dizia, eu repito, você chega numa rodada de amigos, não consegue. Aí você chega, fulano, dê sua opinião sobre isso. Como é que você vai sair dessa? Você vai entrar numa saia justa. É verdade. Daqui a pouco nós vamos estar, infelizmente, encerrando o programa. Peço a você que não se esqueça de se inscrever, tá bom? Curtir e compartilhar, para que a gente possa cada vez mais fazer um programa melhor para você, tá bom? Esquecendo aqui que é através da Amazônia TV e Rádio. Tá bom? E hoje recebendo aqui essas duas feras, que é o professor Francisco Menezes Calderaro e o professor Valcimar Moura, mais conhecido como Aranha. Nós já estamos na parte final do nosso programa e quero agradecer muito vocês dois. Tá? Feliz demais pela conversa, esse papo legal aqui. Mas, assim, eu queria fazer uma última pergunta para os dois, né? O basquetebol feminino no estado existe? Tem o basquete, tá rolando aí? Tem equipes treinando? Bom, é o seguinte, a gente vai numa outra direção, né? Eu acho que vocês nem têm tempo para falar sobre isso. Mas, olha, quando eu estava no colégio estadual, que eu trabalhava com o Calderário, o Ministério da Educação, ele solicitou que as escolas criassem um clube escolar. Clube escolar.
Lembra desse? Sim, sim. O que aconteceu? Nós, no estadual, eu era coordenador naquela época. E nós tentamos fazer, mas precisava registrar o estatuto, né? Série de burocracia. Aquela burocracia todinha no estatuto. Burocrático. Nessa época, a federação especializada de basquetebol, ela tinha os clubes e os jogos escolares, as escolas. Geralmente, quem jogava na escola tinha um clube X, né? Por exemplo, o pessoal da escola técnica geralmente era do Bancrévia, do Dom Bosco era do Olímpico e assim por diante. Ia para esses clubes. Aí, com essa clube escolar, permitiu que as escolas criassem as suas associações atléticas. Naquela época. Né? Aí, o que aconteceu? As públicas não conseguiram, porque ficou difícil de pagar o estatuto no cartório para legalizar a associação. Aquela facilidade. E algumas escolas particulares foram tomando a frente. Os clubes se afastaram da federação e as associações atléticas tomaram conta. Aí o que acontece? Aonde é que desenvolve o esporte? Não é no clube, é dentro da escola, o professor acabou de falar. Aí nós fomos diminuindo o número de participação nos competições. Sem me perguntar, como você me perguntou anteriormente, tem basquetebol feminino? Tem. Tem basquetebol masculino? Tem. Mas tem, por exemplo, 2 divisões no campeonato adulto em que essas equipes não tem nenhuma equipe de base. Quais são os locais hoje que a gente encontra o voleibol, tanto masculino como feminino? O basquetebol aqui no estado. Olha, nós terminamos há pouco tempo agora, acho 1 ou 2 semanas, os Jogos Escolares, foi lá no Berg. Legal. Foi a sede do basquetebol, foi lá. E a federação continua, correto, realizando seus campeonatos aqui no Dom Pedro, aquela quadra que tem ali. Aquela quadra recém-inaugurada, entendeu? Estão lá participando lá, a federação, né? E algumas vezes aqui na quadra da Caixa Econômica, também, né? Eu vejo uma turminha sempre jogando também basquetebol ali no Centro Social Urbano, que é Parque 10 Parque 10, né? Como lazer. A gente tem a Associação Master de Basquete do Amazonas. Pois era isso que eu ia perguntar. E aí, vocês estão participando também? Eu jogo até hoje. Eu joguei 2 Sul-Americanos e Mundial pelo Brasil. Joguei um nos Estados Unidos. Que bacana. E agora, esse ano, nós fomos... Eu fui segundo pontuador do 50 mais, porque eu não tenho mais 50, né? Eu tenho 65, eu vou fazer 65 Eles colocam esse master com 10, 15 anos de diferença, pô. Aí eu desci para jogar com meus ex-jogadores, que era do Dom Bosco, daquela época, né? Eu joguei... Alunos. Aí eu fiquei como segundo pontuador. Mas eu já joguei pelo Ceará, porque não tem mais faixa de idade aqui dessa minha idade. Já joguei pelo Combinado Copacabana, né? Eu já joguei. Isso que é bacana no Master, porque você pode fazer isso aí, né? Você pode jogar. Convidar de outro estado, outro clube, enfim, e consegue participar. Então, quer dizer que o basquete está vivo, né, no estado do Amazonas. Isso aí tá. E aquele basquete de rua, que eu não sei se é a área de vocês, mas a gente vê também ali, por exemplo, aí embaixo do viaduto aqui Aquilo parou, da Maripiranga. Está abandonado, as tabelas. Agora está tendo mais, o 3x3, X3, né? X3. Tá entendendo? Que devido à disseminação, à grande quantidade de pessoas que praticam, entendendo? O basquete de rua baixou um pouco. Não né? Tá mais. E existe uma federação amazonense de basquete? Tem, a Federação de Basquetebol do Amazonas, ela foi fundada em 72, outubro de 72. Ela continua, né? E quem é o atual gestor? O Ali. O Ali. O Ali. O Ali. Alien. Que bacana. Tá lá, o pessoal tá professores, prazer enorme recebê-los aqui, tá? Eu sou Francisco Menezes Calderaro, que eu tive a oportunidade, já tinha visto o senhor algumas vezes, né? Não lembrava, mas a gente sabe, sempre acompanha o esporte. Sempre se encontram, né? E querido Valcimar, professor Valcimar Moura, mais conhecido como Aranha, eu tive a oportunidade hoje de fazer uma entrevista com você, é uma honra enorme para mim. Tá eu que agradeço. Então eu queria aqui me despedir de vocês, tá legal? E que vocês deem as considerações finais. Com certeza o pessoal na Amazônia TV e Rádio, tá? Através do programa Fera do Esporte, minha apresentação aqui,
vão curtir bastante, com certeza, a entrevista. Essa entrevista está gravada, né? Vai ficar ali no YouTube. Vocês poderem difundir, divulgar para claro. todos Com os amigos. certeza, Porque hoje com vocês certeza. vieram representando o basquetebol do Amazonas. Podia ter trazido outras pessoas aqui, mas foram escolhidos a dedo para estar aqui. Ora, né? que honra. Então, assim, e é uma Que honra mesmo honra. para a gente, como eu falo assim. Infelizmente, a gente não pode trazer todo mundo. Nós falamos do Del Guanor, né? Treinador aí, que na época é meu amigo. Né? Mas, assim, a gente está trazendo algumas modalidades para que o esporte não fique para trás, né? Ou seja, não Mas seja com esquecido, certeza, né? com certeza. E principalmente para a gente outros. poder falar de ídolos, porque vocês são ídolos da nossa terra, são feras do esporte da nossa terra, tá bom? Então, eu vou abrir o microfone para o senhor dar as palavras. Olha, eu só quero agradecer, entendendo, esse brilhante convite da tua rádio, Amazônia TV e Rádio. Amazônia TV e Rádio, entendeu? Isso, Que programa muito me Feras do honrou. Esporte. Está do lado aqui do professor Valcimar, hoje foi meu atleta, mas hoje é meu colega profissional, um brilhante, entendendo? Que luta como eu luto, continuo lutando, correto? E eu espero que a nossa participação, a nossa contribuição ao desporto, do desporto em geral, mas ao basquete, entende? Que o basquete ele é encantador. E aí te agradecer também essa oportunidade, essa grande oportunidade. E eu espero em próxima ter outras oportunidades para a gente continuar esse papo agradável que nós tivemos aqui, né? Eu que Muito agradeço. obrigado, entendendo? E estamos aqui à disposição. O basquetebol está à disposição. Muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. É. Professor Valcimar Moura, Aranha. É um prazer enorme, como eu falei, né? E vou ter que abrir o microfone para a gente poder se despedir, infelizmente, da nossa matéria de hoje, né? Falar de basquetebol com duas feras é maravilhoso. Então, o microfone é aberto para você se despedir. Eu só tenho a agradecer, né, o programa Feras do Esporte por ter lembrado no nosso nome, né? E a colocação de uma lenda, né? Eu acho que você vai ficando muito nos envelhecendo, honra. você Muito vai... nos honra, né? Ícone de isso, honra, né? esse é sinal que você fez alguma coisa útil, né? Exato. Alguma Vai coisa deixar para próximas gerações. vai né? ficar Isso é legal. para as próximas Espero gerações, que- né? Mas eu agradeço, eu fico à disposição, né? Para qualquer outra oportunidade, né? A gente até saiu do assunto e voltamos de novo, a gente saiu, mas eu acho que É empolgação, interessante. é empolgação. Faz parte Isso aqui é dos, uma entrevista informal. faz parte da realidade do esporte Realidade, do Amazonas, né? E reflete na realidade do esporte brasileiro. É né? que eu espero assim que essa conversa aqui, eu sei que faz tempo que talvez você não se encontre, né? Isso traz na nossa Com memória coisas boas, né? Sim, que aconteceram claro. no passado e com certeza vocês vão certeza. estar passando o dia todo lembrando. É verdade. Então eu quero agradecer pela sua participação aí também, tá bom? E não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar nosso programa. Esse é o programa Feras do Esporte aqui do Amazonas. É a apresentação Jefferson Mascarenhas da TV, Amazônia TV e Rádio, tá legal? Forte abraço.